Olá, boa tarde. Mais uma má notícia que vem da área econômica do governo. Segundo o IBGE, a produção da indústria nacional em junho foi de 0,3% menor do que em maio. No ano, a queda acumulada do setor chega a 6,3%. Você vai ver também no Jornal da Assembleia desta terça-feira. Seminário debate as condições do homem no campo. Idosos de baixa renda podem ganhar repúblicas especiais em São Paulo. Projeto de lei quer que tosadores e banhistas tenham comprovação profissional. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Começam na segunda-feira que vem as audiências públicas para discutir o orçamento estadual do ano que vem. Ao todo, serão 21 audiências, onde os deputados debatem com a população as principais necessidades de cada região do estado. Bom, neste ano, a série de reuniões começa na Câmara Municipal de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, às 7 da noite. Um seminário realizado aqui na Assembleia Legislativa discutiu projetos para melhorar as condições do homem no campo. Maria Aparecida mora em um assentamento do Movimento Sem Terra na cidade de Promissão. Ela é professora lá há quase 30 anos. Hoje ensina jovens e adultos, mas está muito preocupada com a situação das crianças que vivem em áreas rurais. São 7 escolas nesse assentamento onde eu moro e as 7 foram fechadas. Só manteve uma de ensino médio, né, e essas outras salas foram fechadas. Também a alegação da questão de locomoção das crianças. Era muito caro, né, o investimento com transporte para locomover essas crianças. Em 2014, em todo o país, foram fechadas 4.084 escolas no campo. Só no estado de São Paulo foram 58. Isso significa que 180 mil jovens em idade escolar ficaram fora da escola. Maria Aparecida e militantes de movimentos rurais participaram durante 3 dias do primeiro encontro estadual de educação do campo em São Paulo. O resultado, um termo de compromisso que tem o apoio dos deputados do PT, Carlos Neder e Márcia Lia. A Assembleia Legislativa de São Paulo promoveu audiência pública para o encerramento do seminário. A Assembleia, em trazendo esse debate para cá, especialmente a frente parlamentar e dos compromissos que nós assumiremos hoje com os educadores e as educadoras, extremamente profícuo, extremamente importante, extremamente bom para nós aqui, deputados e deputadas, podermos contar com todo esse acúmulo que foi subtraído das pessoas, que foi dialogado esse final de semana pelas pessoas que estiveram. Eu estive na abertura lá, achei extremamente produtivo o encontro e penso que fecha com chave de ouro esse encerramento aqui na Assembleia com essa audiência pública. O documento pede, entre outras coisas, a instituição de uma política estadual de educação do campo, a ampliação das conquistas do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, e bolsas de estudo para a formação de professores com incentivo para que fiquem na área rural. É importante vir para a Assembleia apresentar esse programa e também abrir a discussão com a Comissão da Educação, com os parlamentares aí comprometidos com a luta do campo, com o desenvolvimento rural sustentável. Uma iniciativa importante que envolve a organização dos movimentos sociais. Mesmo sabendo que nós temos uma realidade cada vez mais urbana, é preciso que nós não descuidemos da situação do campo, porque aquelas crianças, jovens, adultos têm o direito de cidadania, de poderem ter acesso ao ensino formal e também que haja uma educação que seja cada vez mais vinculada ao processo de transformação da realidade do campo e da produção, sobretudo dos pequenos e médios produtores, dos assentados, dos acampados, que precisam de apoio do poder público. Daqui a pouco, às 2 da tarde, tem reunião da Comissão de Educação e Cultura. Os deputados vão ouvir o secretário de Cultura, Marcelo Matos Araújo. A reunião vai ser no plenário José Bonifácio e será transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Você sabe o que é esteatose hepática? É o acúmulo de gordura no fígado. Hoje o Jornal da Assembleia vai falar sobre essa doença silenciosa e perigosa que atinge mais de 60 milhões de pessoas em todo o Brasil. E a repórter Silvia Garcia está lá na Escola Paulista de Medicina e tem agora mais informações sobre essa doença. Silvia, boa tarde para você.
Existe até um projeto aqui na Assembleia Legislativa que institui a campanha de conscientização sobre a esteatose hepática. É isso mesmo? Olá, Sérgio. Olá para todo mundo. Nós estamos aqui no bairro da Vila Mariana, nessa casa simpática, mas que na verdade não é uma residência. Aqui é o ambulatório da esteatose, é a casa da hepatite na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Eu vou entrar aqui num consultório onde está o doutor Edson Parisi, que é hepatologista, que vai comentar aqui com a gente mais características dessa doença. Vou até pedir para o senhor levantar, doutor. Tudo bem? Bom dia, boa tarde já. Boa tarde. Quais são as causas dessa doença, da tal da esteatose hepática, doutor? É importante a gente dizer que esteatose é uma manifestação de várias doenças. Doenças do fígado, como o excesso de álcool, como a hepatite C, hepatite B, podem dar esteatose. Uso de medicamentos, principalmente a nossa preocupação atual tem sido muito com o uso de anabolizantes e esteroides nas academias. Hipotiroidismo, e a causa mais frequente e mais importante é o que hoje nós chamamos de uma doença hepática gordurosa não alcoólica. É uma sigla grande isso daí. É uma sigla grande, mas é simples de entender. É uma doença que acomete indivíduos que não bebem ou que bebem muito pouco, bebem apenas socialmente, e que está associada a 3 fatores que são mais importantes. A obesidade, principalmente a obesidade visceral. O indivíduo não precisa ser obeso total, basta ter aquela barriguinha, aquele pneuzinho. Ter dislipidemia, que é a alteração no colesterol e triglicérides. E também o diabetes ou pré-diabetes. Muitos desses pacientes, aliás, a maioria deles, não tem um diabetes manifesto, mas vão acabar desenvolvendo no futuro, se não mudar o estilo de vida, um diabetes. Bom, vou perguntar para o senhor como é feito o tipo de exame para detectar essa doença, se todo mundo tem acesso a esse exame. A gente tem um exame de sangue que pode ser feito, que você detecta, enfim, algo anormal ali, mas também tem equipamentos aqui. O senhor pode demonstrar para a gente agora o que o senhor está fazendo ali, doutor? Esse é o exame que não é o mais comumente indicado. Esse é o exame onde se avalia se tem esteatose no fígado e também que grau de doença que existe no fígado. Isso substitui hoje a biópsia do fígado quando você já sabe qual é o diagnóstico do paciente. Mas o método mais simples ainda é o ultrassom. O ultrassom. O ultrassom. O ultrassom que você faz para uma série de coisas, quer dizer, você faz para ver parte ginecológica, etc. Se você pedir para subir um pouquinho mais, é um exame simples, indolor, que não causa problemas para o paciente, facilmente realizado. Antes da gente encerrar, preciso dizer também que essa é uma doença que a gente descobre, assim, é silenciosa, descobre quase toda a população aqui no Brasil tem, boa parte, mas também tem cura, né, doutor? Rapidamente falando para a gente, qual é a cura, o tratamento? Exatamente. Importante dizer que 1 em cada 3 adultos tem e que as crianças estão começando a ter também pela vida sedentária, pelo tipo de alimentação que tem. O tratamento básico é exatamente a correção desses fatores. O sedentarismo, precisa começar a se movimentar e é importante, não precisa ir para a academia, basta que você caminhe, né? A caminhada 3 vezes por semana durante 50 minutos já é um bom exercício, é o mínimo, né? E uma dieta mais balanceada, com menos açúcar, com menos gordura saturada, que é a gordura animal, da picanha, das coisas, e está mais saudável com legumes e vegetal. E, eventualmente, tratar a causa aí, pode entrar medicamentos ou não. Mas o base é se mexer na vida e ter uma alimentação mais saudável e, com isso, ter mais amigos e ter uma vida mais feliz. Obrigada, doutor. Só lembrando você aí, Sérgio, e todo mundo que está nos assistindo, aqui também eles abraçaram a campanha para que seja combatida esse tipo de doença, assim como o projeto de lei do deputado André do Prado, que institui a campanha estadual de conscientização sobre a esteatose hepática aqui no estado de São Paulo. Lembrando também, olha, se você tem essa doença, se você tem esteatose, você pode aumentar em até 70% as chances de virar diabético. Sérgio. Pois é, não só essa doença, né, Silvia? Outras doenças aí silenciosas são bastante perigosas. Obrigado pelas suas informações aí da Escola Medicina, da Escola Paulista de Medicina. Obrigado. Saber agora da previsão do tempo. A região metropolitana de São Paulo vai ter uma quarta-feira de sol e calor. Não há previsão de chuva. Amanhã, os termômetros marcam até 26 graus. Tempo firme também em Campinas. O sol aparece, brilha forte o dia todo. A máxima chega aos 27 graus. Céu com poucas nuvens em São José dos Campos. A máxima amanhã chega aos 25 graus. Em Sorocaba, uma quarta-feira de sol e calor. Os termômetros marcam até 26 graus. Em Ribeirão Preto, quarta-feira vai ser mais um dia de muito sol quente, com sol forte. A máxima chega aos 30 graus.
Você vai ver a seguir, um projeto de lei quer mais segurança para o seu bichinho de estimação nos pet shops de São Paulo. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. O projeto de lei em discussão aqui na Assembleia Legislativa autoriza o governo de São Paulo a criar repúblicas para idosos de baixa renda em todo o estado. A estrutura da população brasileira já passou por diversas mudanças. Houve momentos da história em que tivemos crescimento natural acelerado, com o número de jovens maior do que o de idosos. Em outros, houve queda no crescimento natural e daí por diante. Com a diminuição das taxas de natalidade, nossa população começou a envelhecer aos poucos. De acordo com estimativas elaboradas e divulgadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de idosos vai aumentar. Por volta do ano de 2050, haverá no Brasil 73 idosos para cada 100 crianças. E ser idoso no Brasil custa muito caro, ainda mais se for morar em casas de repouso ou precisar de cuidados especiais. Paga aluguel. De repente, com a bolha imobiliária, o aluguel deste imóvel subiu 130%. Não tem como não repassar. E daí tem outros custos que são repassáveis, mas tem umas coisas que não dá. Então a gente vai fazendo o possível para ir tocando. Qualidade, né? Que é muito difícil. É muito difícil. A parte mais complicada que a gente tem é exatamente o pagamento das mensalidades, porque as aposentadorias não são altas e os filhos, praticamente 90% das vezes, têm que entrar com alguma coisa. Casas de repouso podem sair de 3 a 8 mil reais mensais. Já quem cuida do idoso em casa não gasta menos de 3 mil reais por mês. Por conta disso, o governo do estado vem criando programas para atender as necessidades dessa parte da população. Temos 3 repúblicas já implantadas e temos mais do que as repúblicas. Nós temos hoje um conjunto de ofertas de serviços para a população mais idosa que vem crescendo no estado de São Paulo e mais do que crescendo, vem crescendo e vivendo por mais tempo. O projeto de lei 1302 de 2014 do deputado Enio Tato do PT autoriza o Poder Executivo a implantar repúblicas para idosos de baixa renda no estado. Para isso, o governo poderá contar com parcerias com os municípios, conselhos municipais do idoso e órgãos de proteção. Os idosos que optarem por viver em repúblicas serão responsáveis pela sua casa e pagarão valor simbólico de aluguel. A intenção dessa República dos Idosos nos municípios que queiram implementar é uma parceria entre a União, o Estado e o município, para a gente criar um centro de convivência, um local que eles possam ter uma assistência social, assistência de médico relacionada aos idosos, né, que eles possam ter um local de convivência para eles se divertirem, para eles estudarem, para eles, enfim, ter todas as necessidades que os idosos necessitam nos dias de hoje. Os deputados da Comissão de Transportes e Comunicações se reúnem para apreciar uma pauta com 28 itens. É às 15h, no plenário Tiradentes. E você pode acompanhar a reunião ao vivo pelo portal da Assembleia, na internet. Se um projeto de lei em estudos aqui na Assembleia for aprovado, os tosadores e banhistas dos pet shops vão ter de comprovar a qualificação profissional. Bom, tudo para dar mais segurança para o seu bichinho de estimação. Para eles é cada vez mais comum. A frequência de uma semana a um mês varia de uma raça para outra. Existem problemas de pele, né, que a gente evita até mesmo com os banhos. Então a gente indica, às vezes, como parte do tratamento também, que o proprietário leve seu animal ao pet shop e faça alguns banhos terapêuticos. Para garantir o respeito, o bom trato e a saúde dos animais, o projeto de lei 112 de 2014, que tramita na Assembleia Legislativa, propõe a fixação de comprovante de capacitação profissional de tosador e banhista nos estabelecimentos de higiene e estética de animais domésticos. Assim, o cliente terá certeza que está sendo atendido por um profissional qualificado. Eu sempre procuro fazer o banho tosa dele em pet shop. E normalmente eu faço num local onde eu confio no profissional que está realizando, ou veterinário, ou então o profissional que faz a parte de banho e tosa. O curso básico de banho e tosa dura cerca de um mês. E as orientações vão além das questões técnicas. O profissional aprende como lidar com situações emergenciais, tem orientação de ética e postura e até aula de comportamento animal.
Eles têm uma palestra de ética e postura profissional, onde fala sobre trabalho em equipe, como respeitar o próximo, como lidar com o cliente. Eu tenho a palestra de profissão, onde ele fala com um tosador já experiente e explica um pouco do dia a dia que ele vai passar dentro do banho-tosa, alguns problemas comuns que acontecem. De acordo com o sindicato da categoria, só a capital paulista possui cerca de 10 mil pet shops. A aluna Cirlane está praticamente pronta para ingressar no mercado de trabalho, que está carente de profissionais. Nós não encontramos profissionais qualificados na área, né? E podem acontecer muitos acidentes devido à falta de qualificação. Então, se você não tem o jeito de pegar o cachorro, não sabe o produto certo que tem que passar, aí você pode prejudicar o cachorro e com isso também o dono que tem tanto carinho pelo seu próprio cachorro. Tem que ter paciência e tudo mais, né? Porque esses bichinhos aqui, eles são adoráveis. Saber agora da previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, a quarta-feira vai ser de tempo parcialmente coberto. Não há previsão de chuva, a máxima é de 25 graus. Quarta-feira ensolarada e quente em São José do Rio Preto. A máxima chega aos 31 graus. Em Mogi das Cruzes, o dia vai ter céu aberto e muito sol, máxima de 25 graus. Em Piracicaba, muito sol e nada de chuva. A máxima chega aos 28 graus. Você vai ver depois do intervalo. A Assembleia Legislativa de São Paulo comemora os 194 anos de independência do Peru. Voltamos já. Um vizinho simpático está fazendo aniversário. As comemorações se estenderam aqui pela Assembleia Legislativa de São Paulo. O aniversariante é o Peru, que faz 194 anos de independência. A festa é para quem visita uma exposição de fotos com os principais pontos turísticos peruanos. Machu Picchu significa velha montanha, em Quechua, uma língua indígena da América do Sul. E é a 2.400 metros acima do nível do mar que está localizada a cidade incluída na lista das 7 maravilhas do mundo moderno. Construída no século XIII, Machu Picchu foi parcialmente destruída com a chegada dos espanhóis no século XVI. Passou por reconstrução e é conhecida também como a cidade perdida dos Incas, pois até o ano de 1911 não se sabia com precisão qual era a sua localização. Nas fotos expostas na Assembleia Legislativa, é possível identificar as áreas agrícolas e urbanas de Machu Picchu, templos, praças. Sem dúvida, um dos lugares ícones dos lugares arqueológicos peruanos é a cidade de Machu Picchu. A iniciativa da exposição na Assembleia Legislativa é do CONSCRE, o Conselho Estadual Parlamentar das Comunidades de Raízes Estrangeiras, criado em 2001 e que reúne representantes de 15 diferentes nacionalidades. Para nós, do CONSCRE, é um evento de extrema importância, porque isso mostra como o CONSCRE pode ser a ponte entre as comunidades e a Assembleia Legislativa e a sociedade maior, tendo uma grande oportunidade de mostrar todas essas fotos de Machu Picchu, essa grandeza, essa beleza, esse patrimônio da humanidade. O CONSCRE se sente muito lisonjeado e importante de poder patrocinar esses eventos. E que seja um exemplo para todas as outras comunidades que tragam também as suas exposições, a sua cultura e seus momentos históricos como essa da independência. Autoridades prestigiaram a abertura da exposição que celebra a independência do Peru, declarada em 1821. Nós queremos ter um acercamento, uma relação muito perto com as principais instituições paulistas, né? E sem dúvida a Assembleia Legislativa é a mais importante nesse campo. E que melhor que fazer uma sorte de festa aqui cultural, com música, as fotos e também um pouco da culinária peruana, porque quando falamos de integração, falamos de um maior conhecimento, não? Então, por isso queria dar a conhecer este aspecto do Peru, como é coisa tão importante como Machu Picchu e um pouco de culinária também. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, a quarta-feira vai ter tempo aberto e muito sol. A máxima é de 28 graus. Em Bauru, tempo aberto, sol forte. A máxima também chega aos 28 graus. Em Limeira, temperatura em elevação. A máxima prevista é de 29 graus. Em Marília, a previsão é de muito sol o dia todo. Os termômetros marcam até 30 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde, a TV Assembleia transmite ao vivo os trabalhos parlamentares no plenário Juscelino Kubitschek.
E você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP pelo portal www.l.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá e uma ótima tarde.